Fala galera, olha só, chegou o momento de nós enfrentarmos o tema regime de bens no direito de família. Como em toda sociedade econômica, patrimonial, sociedade de fato, há um efeito também econômico, há um efeito financeiro. Então, diante disso, nós conseguimos perceber que na relação afetiva, seja união estável, seja casamento, também haverá essa situação de mudança de relações afetivas, efeitos econômicos, efeitos patrimoniais. Tudo bem até aqui? Agora, olha só, o que nós precisamos compreender é o seguinte, que no começo, onde amor não há interesse, eu não quero, estou aqui para discutir vida econômica, o que a gente tem aqui é amor, né? Então, olha só, a gente começa a afirmar isso, né? A gente começa a lembrar lá do Tim Maia, onde ele diz, de jeito e maneira, eu não quero dinheiro, o que eu quero é viver, só quero amar, né? A gente vai lembrando lá, até do Henrique Juliano, né? Que ele fala assim, olha, vai namorar comigo sim, já vai casar, essa é a vida. O brasileiro, ele é muito afetivo. Acontece que, no fim, né, do relacionamento, onde havia amor, agora se transforma uma caça ao tesouro, agora se transforma aquilo que era meu bem, agora ficam meus bens, e as discussões começam a se fortalecer, começam a se estabelecer em nosso outro parâmetro, né? Ou então há pessoas que não querem nada, só querem, né, se o amor se acabar, só levar o quê? O violão e o cachorro. Também tem gente assim, né? A Simone e a Simara, elas pensam dessa maneira. Mas o que eu quero te dizer é que sempre nós enfrentaremos uma realidade, no caso concreto, que vai envolver, ainda que queira, que não queira, a relação patrimonial e a relação financeira. E é por isso, gente, que nós precisamos ter muita atenção ao estudo do regime de bens. O regime de bens, gente, olha só, é o tema de maior incidência nas questões de exames de ordem, nas questões de concurso público, sobretudo Defensoria Pública e Ministério Público, tudo bem? Então você deve ter muita atenção a esse tema do regime de bens. E aí eu preciso agora te conceituar o que é o regime de bens, te trazer uma noção mínima do que seria o regime de bens. Na verdade, quando a gente fala nesse termo, eu preciso ter uma noção básica, que seria o regramento, o conjunto de normas que, olha só, dirige, que orienta a vida do casal. Então nós poderíamos trabalhar sendo regime de bens, eu coloco uma noção básica, mas sem ter o interesse, né, de esgotar, que seria um conjunto de normas que regulamentam a vida patrimonial entre casados durante a vigência do casamento. É essa noção básica, um conjunto de regramentos. É o que a lei fala sobre a nossa relação patrimonial. O casal não está muito preocupado com isso, não está muito estabelecer uma posição acerca de um casamento, sobre questões patrimoniais. Mas isso é preciso ser enfrentado. A comunhão, ela é muito mais que uma relação de afeto, ela passa por questões econômicas, ainda que não se queira admitir. Na verdade, não se quer admitir porque nós temos um tabu. Há um tabu. O brasileiro, ele é um ser, eu digo assim, cheio de tabus. Por exemplo, nós não temos aqui entre nós muito, quando você for estudar em direito de sucessões, testamento. Por quê? Porque nós temos o tabu da morte. A gente não quer falar da morte, tá doido? Então, olha só, o menino foi lá e comprou lá no cemitério, foi lá e comprou seu jazigo. Por quê? O que está acontecendo? Sai para lá, né? Então, olha só, um dia era domingo, 7 horas da manhã, não teve que fazer, um banco me ligou, querendo falar sobre seguro de vida. Domingo, gente, 7 horas da manhã. Eu digo, meu moço, pelo amor de Deus, tô pensando em caminhar, tô querendo força aqui para tomar café. E se ela tá me falando de seguro de vida, vai para lá. Ela vai saber como é que é, né? A gente tem que estar preparado. Vixe, olha só faltou falar da volta de Jesus. Gente, mas nós temos esse tabu. Então, olha só, temos o tabu também. Mas regime de bem tá precisando se separar? O que tu tá querendo, hein? Tu tá com interesse comigo? Então a gente também passa por isso. Tem que quebrar o tabu. Tem que quebrar o tabu. É uma vida organizada. O que começa bem vai terminar bem e nós precisamos ter essa compreensão. E aí, gente, sobre esse conjunto de regramento, o que a gente tem que perguntar? Quem é que vai decidir? Né? Então, olha só, eu vou colocar uma pergunta aqui no ar para você. Quem é que vai decidir a respeito da escolha do regime de bens? Quem é que vai decidir a respeito da escolha de bens? Quem é que vai dizer isso?
Então, olha só, vamos lá de quem é. O código vai nos responder. Lá no artigo 1639, ele vai dizer, olha, o código quando é lícito aos bens, olha só, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Esse é o princípio da liberdade de escolha, tá? Então é um reflexo da autonomia. Então olha só, nós temos um regramento e você pode dizer assim, poxa, mas o Estado, o Brasil, o país está querendo se intrometer, está querendo violar a minha vida, querendo determinar um regime de bens. Cuidado. O Estado está só te alertando que existe uma necessidade de fazer um regramento. Agora, quem vai escolher essas regras? Será você. Tudo bem? Então, cuidado. O 1639 ele diz que é necessário, vai existir, querendo ou não, um regime de bens. Isso não vem da lei, isso vem da vida. Mas quem vai escolher o teu regramento agora é você. Você tem essa liberdade de escolha. Só que é o seguinte, está aí no 1639. Só que é o seguinte, isso nem sempre você vai poder escolher essa escolha. Lá no artigo 1641, queria que você anotasse aí, existe uma exceção. A regra é que cada nubente faça a sua escolha. 1639. Mas, exceção, 1641. Quem está no 1641 não pode escolher o seu regime de bens, tudo bem? Quem está lá no 1641 não terá essa oportunidade. E aí eu lanço para você, olha só, o regime da separação obrigatória de bens, que ele vai dizer que as pessoas que casaram ali violando as causas suspensivas, elas não poderiam, né, estar ali escolhendo o seu regime de bens. O maior de 70 anos, esse também não pode, ele está submetido a um regime legal, um regime obrigatório. Ou de todos aqueles que precisarem de suprimento judicial, tais quais aqueles, né, que são maiores de 16 anos, mas ainda não completaram a maioridade, houve divergência entre os pais, foi lá com o juiz, pediu para casar. O que acontece? O juiz autorizou. Quem casar nessa situação também não terá o direito de escolher o regime de bens. São essas três situações do 1641. Tudo bem? Quando nós formos falar desse regime em espécie, nós teremos um bloco para tratar só do regime da separação obrigatória. Eu vou trazer alguns argumentos que falam sobre a sua inconstitucionalidade, que é ali alimentada pela doutrina. A doutrina tem uma forte crítica a respeito desse regime. Mas, por enquanto, é hora de você gravar. A regra é, os nubentes escolhem o seu regime de bens. Mas quem está no 1641 não tem essa possibilidade. Beleza? A partir de quando vale o regime de bens? Essa é mais uma questão. A partir de quando vale o regime de bens? Você vai lá, faz o regime de bens, daqui a pouco a gente vai ver como é que faz, mas a partir de quando que ele vai ter eficácia? E aí diz o 1639, no parágrafo 1º, que o regime de bens entre os cônjuges começa, olha só, o regime de bens entre os cônjuges começa ali a vigorar desde a data do casamento. Desde a data do casamento. É importante também você ficar ligado nisso, tá? Então começa a contar a partir do casamento. Não esquece disso, fica bastante ligado nesta questão. E aí nós vamos avançando agora, e aí surge uma nova pergunta. Se ninguém escolher o regime de bens, como é que vai ficar a situação do casal? Você sabe, né? O brasileiro, mesmo tendo a oportunidade de escolher, ele não gosta de escolher. Não, nós somos afetivos, a gente não quer chegar sentado numa mesa de restaurante e falar assim, bem, a partir de hoje nós vamos falar sobre a cor do casamento, vamos falar sobre a decoração da casa. E agora, ei, vamos sentar aqui para acertar a vida financeira, a vida patrimonial. Não, o brasileiro não gosta disso, não. Sabendo disso, o legislador ele falou, se você não escolher o regime de bens, se você não escolher o regime de bens, eu vou escolher para você. E isso está no 1640. Olha o que está escrito no 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens o regime da comunhão parcial. Então, olha só, vamos organizar o nosso caderno? Qual é a regra? A regra, percebe? A regra é que você escolhe. Mas cuidado, no 1641 tem as exceções. E se você não escolher?
o legislador escolhe para você. Será o regime da comunhão parcial de bens. Isso para quem, né, ali estiver casando. Agora, cuidado, porque nós temos um regramento também para a união estável muito parecido. Está lá no 1725. Olha o que ele diz. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então, olha só, na união estável, salvo contrato escrito. Se tiver contrato escrito, pronto, está resolvido. Mas se não tiver o contrato, aplica-se nessas relações patrimoniais, olha só, o regime da comunhão parcial de bens. Meus amigos, é essa aí que você deve ficar caracterizado, isso deve ficar bem claro para você. Tudo bem, você já entendeu que existe um regime de bens, você já entendeu também sobre a liberdade de escolha, um reflexo da autonomia, você já compreendeu que nem todos podem escolher, também já ficou claro entre nós que se a gente não escolher, o Estado vai escolher para a gente, seja no casamento, seja na união estável. Bem, agora vamos ver como é que é feita essa escolha. E aí eu quero agora te chamar a atenção e você deve organizar. Porque se for no casamento, essa escolha é feita lá no procedimento de habilitação. Tudo bem? Agora, vai ser no procedimento de habilitação, se for o regime da comunhão parcial. Porque se for um outro regime, não. Se for um outro regime, deverá existir um pacto antenupcial, grave esse nome, pacto antinupcial, que vai determinar qual é o regime. Então vamos organizar como é feita a escolha do regime de bens. No casamento vai depender. A regra é que seja no procedimento de habilitação, mas esse procedimento de habilitação ele só aceita se for da comunhão parcial. Agora, se for outro regime, deve ser feito um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial é feito e é levado lá no cartório do registro de pessoas civis para que você possa apresentar. Tudo bem? Agora, como é feita a escolha de regime de bens na união estável? A escolha de regime de bens na união estável, ela é feita, meus amigos, olha só, mediante contrato escrito. Ela é feita mediante contrato escrito. Não precisa ir ao cartório, não. Um contrato particular suficiente que seja escrito. Vai deliberar e vai tratar sobre essas condições, tudo bem? Então fica ligada como é feito a escolha de bens. Eu vou colocar aqui um quadro para que você possa ficar bem organizadinho e esclarecido. Então olha só, o casamento será feito, olha só, na habilitação se for comunhão parcial. Se for outros regimes, pacto antinupcial. E na união estável é o contrato escrito, é o contrato de convivência. Isso deve ficar claro para você, isso deve ficar bem estabelecido sem qualquer tipo de dificuldade. E aí, meus amigos, nós vamos caminhando quanto a isso e precisamos agora observar uma regra que está lá no 1640, parágrafo único. Lá no 1640, parágrafo único, ele explica para a gente o que deve ser compreendido. Olha só, poderão os nubentes, no processo de habilitação, olha só, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzia-se a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial, grifa isso aqui, por favor, no teu código, por escritura pública nas demais escolhas. Você percebeu? Então, olha só, eu vou fazer o pacto antinupcial, mas o pacto antinupcial lá do casamento é por escritura pública. Por escritura pública. Os outros regimes têm que ter uma escritura pública. Vai lá no cartório de imóveis e faz uma escritura pública. Tudo bem? Aí você vem fazer um outro questionamento. A gente vai, faz o pacto antinupcial, escolhe um regime de bens ou casa pela comunhão parcial de bens, mas no desenrolar do casamento, ali, né, no meio da convivência, devia ter feito outro regime de bens. Surge uma escolha de querer ter feito outro regime de bens. Isso é possível, minha gente? Será que a pessoa pode chegar lá e resolver e se dispor a dizer o seguinte, eu quero escolher um outro regime de bens? Olha só, é possível. O Código 16 não permitia. O Código 16 não autorizava.
Mas cuidado, porque o código agora que nós temos, o nosso de 2002, ele aceita a possibilidade de alteração de regime de bens. Gente, isso desaba em exames de OAB, isso desaba em concursos públicos, tá? Então, olha só, é a alteração do regime de bens. Então, tá lá no 1639, parágrafo 2º, que eu vou lançar na sua tela. Olha só, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro. Então, olha só, é admissível a alteração do regime de bens. Vamos agora, então, pontuar, né? Vamos agora pontuar essa novidade que nós temos, né? Já tem 20 anos, mas para o Código Civil de 2002 é uma inovação que ele traz. Olha só, vamos organizar no teu caderno os requisitos para que ocorra a mudança de regime de bens. Primeiro, tem que ser mediante autorização judicial. Então, precisa de uma ação. Olha só, jurisdição voluntária precisa de uma ação. Precisa de uma ação judicial. Cuidado, porque se você for estudar na doutrina, já há vários artigos que defendem a mudança do regime de bens por via cartorária. Por via cartorária. Tudo bem? Vamos avançar. Segundo requisito, olha só, o pedido tem que ser de ambos os cônjuges. Coloca entre parênteses, tem que ter um consenso. Ambos os cônjuges têm que ter um consenso. Terceiro requisito. Primeiro, autorização judicial. Precisa ter ação judicial. Segundo, ambos os cônjuges, consenso. Terceiro, você já pode anotar também, olha só, tem que, olha só, fazer um pedido motivado. Então, terceiro, requisito para a mudança de regime de bens é que o pedido tem que ser motivado. A doutrina também critica, dizendo o seguinte, é isso, motivado. Se ninguém perguntou por que escolher o primeiro regime de bens, por que tem que explicar a mudança? Então, olha só, a doutrina critica, mas para fins de prova, o pedido tem que ser motivado. E em quarto lugar, tem que ficar também esclarecido que não há prejuízo para terceiro. Não há prejuízo para terceiro. Então, esses aí, ó, são os 4 requisitos que nós temos acerca da mudança, da alteração de regime de bens. Vamos beber uma água? Olha só. Então, esses são os 4 regimes. São os 4 regimes da alteração aí do regime de bens. Né? Então, olha só. E aí vem uma pergunta, né? E quem casou? Seu café já esfriou? Meu café está esfriando aqui. E quem casou antes de 2003? Quem casou no Código 16? Será que agora, olhando para o Código de 2002, pode alterar o regime de bens? Será que isso seria possível? Cuidado, gente. Isso já passou pela doutrina, já passou pela jurisprudência e isso já está tranquilo. Eu vou lançar para vocês, inclusive, o enunciado 260 da terceira jornada de Direito Civil. Lá ele vai dizer o seguinte: a alteração do regime de bens, olha só, a alteração do regime de bens, perceba, olha só, a alteração do regime de bens prevista, olha só, lá no parágrafo 2º do 1639 do Código Civil, também é permitida nos casamentos realizados na vigência da legislação anterior. Então, a alteração do regime de bens previstas no parágrafo 2º, que é o que nós acabamos de estudar, é permitida, é possível, olha só, na vigência da legislação anterior. Então, quem casou, minha gente, antes de 2002, pode alterar o regime de bens? Pode. Meus amigos, isso foi bater no STJ. Isso foi bater no STJ. Eu vou colocar para você o julgado, tá? Então, olha só, tá aí, ó. Vai dizer que não impede que seja feita a autorização, né, judicial para quem casou antes. Está tudo resumido aí nesse RESP aí, 812.012, lá da 4ª turma do STJ. Então, tá tranquilo, tá favorável. Quem casou antes, no regime anterior, pode alterar, pode alterar. Isso já foi, inclusive, gente, objeto de prova de concurso, tá? O SESP já perguntou isso, olha só. Aí, ó. Deixa você dar para você ler, dá um pause, dá uma lidinha na questão, tá? E tenta ver se está certo ou está errado. Dá uma lidinha aí na questão.
justamente aí você pode perceber a tese que nós enfrentamos, a resposta, claro que ela está toda certinha, sem qualquer dificuldade, sem qualquer dificuldade. Vamos aqui ainda superando isso, claro que a doutrina, ela também, embora discorde grande parte dela, dessa necessidade de você motivar, de você justificar, mas tudo bem, quem sabe você tenha concordado com a necessidade de motivar. Tinha que explicar assim. Eu vou te apresentar alguns argumentos que são colocados ali pela própria doutrina, quais são os casos, né, práticos que se percebe onde há um interesse em alterar o regime de bens. Primeiro, são questões societárias. Porque quem casou no regime da separação obrigatória de bens não pode constituir sociedade entre si. Então teria que mudar o regime de bens para que pudesse ali celebrar uma sociedade entre si. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, qual é? Quem casou em uma causa suspensiva? Então, por exemplo, a viúva que ainda não tinha feito a partilha, ou a viúva que não esperou os 10 meses, ela casou sobre causa suspensiva, que está lá no 1523. Nós já estudamos. E aí o que acontece? Agora ela quer fazer alteração. Passou os 10 meses, passou 11 meses, não veio nada. E aí o que acontece? Ela agora quer alterar. Ela pode alterar? Pode alterar. Então nós também temos aqui uma nova modificação, que isso é possível, tá? Isso perfeitamente é possível. Cuidado. Você deve estudar lá no 744 do CPC. 744 do CPC, lá vai te dizer, percebe isso, presta atenção, lá vai te dizer a situação do procedimento que é feito para a alteração do regime de bens. O CPC, até isso ele se preocupou, tá? Então, dá uma ligadinha para você também ficar antenado nessas questões. Eu vou colocar para você rapidinho, né? Olha só, a alteração que nós temos aqui no regime de bens. Então, olha só, a alteração do regime de bens, observados os requisitos legais, pode ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, olha só, todos que serão expostas razões que justificam a alteração. Ressalvado o direito terceiro. Ele copiou e colou o 1639, parágrafo 2º. Ele continua. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do MP, não sei para que o MP se não tem interesse incapaz, publicação do edital que divulga a pretendida alteração do regime de bens. Somente depois de decidir, depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital, aí está lá. Olha só, os cônjuges na petição inicial, eu em avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de solução extrajudicial, né? Então, olha só, é isso que ele está dizendo, a fim de resguardar direito terceiro. Então tem que ter que ser divulgado, explicado. Após o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado, olha o que a gente tem que perceber aí. Após o trânsito em julgado, serão expedidos mandados de averbação ao cartório. Ele vai explicando tudinho no registro civil, imóveis, qualquer dos cônjuges, ser empresário, registro público, enfim. Vai mandar contar para todo mundo, aí o Código Civil, Processo Civil vai mandando. Então, essas são as questões a respeito da alteração do regime de bens. Tem só mais um detalhe, tá? Tem só mais um detalhe que nós podemos aqui observar na alteração do regime de bens. Estava até na tua tela, vai voltar agora. É se essa alteração ela teria um efeito ex nunc ou ex tunc. Deixa eu voltar para cá, para deixar aqui bem claro para você. Pensava-se que a alteração do regime de bens, ela era sempre ex nunc. Ex nunc. Ou seja, dali para frente, sem efeitos retroativos. Sem efeitos retroativos. Esse era o pensamento, efeito ex nunc. Só que é o seguinte, a doutrina começou a pensar, o que eu preciso é deixar provado que não há prejuízo de terceiros. Não há prejuízo de terceiros. Então, olha só, se não há prejuízo de terceiros, isso está suficiente, isso está resolvido. Então, o que se passou a fundamentar? Pode ter efeito retroativo, pode ter efeito ex tunc, mas desde que fique claro a seguinte situação, não está tendo prejuízo para terceiro. E foi nessa pegada, e foi nessa batida que chegou o STJ. E aí eu chamo a atenção de vocês, olha o que ele diz. Tá? Então, olha só, é possível pedido de retroação, pega só a parte negrita, tá? Dos efeitos da mudança, a data da celebração do casamento, e esse é o acolhimento para que a alteração do regime de bens produza efeitos retroativos à data do casamento com relação aos cônjuges,
mas com relação a terceiros apenas a partir do trânsito em julgado. Então faz o seguinte, pega, retroage para os cônjuges e para aquele terceiro que pode ser prejudicado, só vai ter efeito a partir dele. Tá? Então perceba só, é possível efeito ex-tunc retroativo? É. Tá? Mas para o terceiro ele vai ser prejudicado? Não, porque para ele vai estar garantida uma grande proteção. Vamos dizer assim, para ele é ineficaz em relação àquele terceiro, que seria ali eventualmente prejudicado. Então essas são as questões que nós temos que observar a respeito dessa parte ali 1 que nós temos que observar, regime de bens e etc. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha rapidinho e já vamos colocar no bloco segundo aí, já vamos continuar com a parte 2 do regime de bens que está muito interessante. Valeu!